Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 42. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 42. Açúcar e especiarias. Sentado na sala de descanso de um laboratório de alta tecnologia no Brasil, Guile encontrou tempo para tirar algumas dúvidas. Foi um cochilo muito necessário, porque ele e Chun-Li vinham fazendo ligações por toda a América do Sul tentando encontrar um lugar adequado para analisar o que haviam encontrado na Amazônia. Eventualmente, isso os levou de volta ao Brasil. Mais especificamente São Paulo, e o laboratório mais progressista especializado em estudar fenômenos obscuros do corpo humano. Em outras palavras, eles tentaram desvendar os segredos do uso do Ki sem participar do trabalho árduo necessário para acessá-lo. Era assim que as pessoas no mundo eram. Não era como se o Ki fosse um grande segredo. Ninguém jamais tentou escondê-lo e o conceito de utilizá-lo era simples. Foi preciso muito trabalho diligente, motivação e foco. Mais do que a maioria das pessoas estava disposta a oferecer sem motivo. O corpo e a mente precisavam ser treinados e suficientemente sincronizados para que você pudesse usá-los conscientemente. Humanos não treinados também podiam usar o Ki, mas ele só se manifestava em momentos de intensas explosões de adrenalina. Situações verdadeiras de fazer ou morrer. Foi o que permitiu que as pessoas feridas por tiros continuassem travando batalhas. A velha história contada 1 milhão de vezes sobre uma mulher com seu filho preso embaixo de um carro e como ela conseguiu levantá-lo para salvá-lo, que todos tinham, mas sem o treinamento adequado simplesmente não era possível usá-lo para os feitos sobre-humanos que realizavam. Ficaria adormecido. E este laboratório foi um dos lugares que tentou descobrir uma maneira de as pessoas simplesmente aproveitarem essa energia. Que piada! Teria sido engraçado se isso não o irritasse tanto por questão de princípio, a ideia de que a capacidade que as pessoas lutaram para ter acesso durante milênios se tornaria nada mais especial do que um apêndice, algo que você simplesmente teria, mas ninguém sabia para que servia. Havia uma razão pela qual apenas os lutadores que desenvolveram suas habilidades físicas ao máximo poderiam utilizar Ki, ou Chi, ou no caso de Naruto, Chakra. Como você quisesse chamar, o raciocínio era o mesmo. Quando as mãos nuas não eram boas o suficiente, quando havia uma razão para ir além do que os humanos normalmente seriam capazes de fazer, quando você queria quebrar os limites, e você realmente desejava trabalhar para isso, então, e somente então, o poder estava disponível para você. Um chute na perna da cadeira em que ele estava sentado acordou Guile e sua cabeça saiu da mesa para olhar para o lado onde Chun-Li estava parada com um sorriso travesso no rosto. A maldita mulher poderia pelo menos ter demonstrado algum descontentamento por ter que acordá-lo. Achei que os pilotos deveriam estar alertas e tudo mais. Chun-Li disse enquanto se sentava em frente a ele na pequena mesa. Parece que sou eu quem está fazendo todo o trabalho de detetive aqui, mas esse é o meu trabalho, afinal, eu acho. Guile cruzou os braços musculosos sobre a mesa e cerrou os dentes indignado. Sim, bem, não sei se você notou, mas eles realmente não gostam de americanos aqui. Especialmente americanos grandes, loiros, militares, rudes e idiotas como o meu. Pelo menos ele poderia admitir uma ou duas falhas. Ajuda você o fato de você nem ser deste hemisfério. E você sabe, ser mulher e ser bonita também não faz mal. Estou lisonjeado, mas você ainda é um homem casado, então é melhor se cuidar. Chun-Li falou lentamente, apoiando o rosto na mão enquanto colocava o cotovelo na superfície à sua frente. De qualquer forma, você deveria ouvir um pouco do que essas pessoas estão falando aqui. Então ele estava supondo que essas pessoas tinham conseguido inventar algo sobre os corpos que seu próprio povo não tinha conseguido. O que você tem? Chun-Li colocou um papel sobre a mesa com um diagrama do corpo humano. Ok. Então, em todos os anos fazendo isso, a tecnologia finalmente é boa o suficiente. Nos últimos 20 anos eles estão descobrindo todas essas coisas que muitos de nós já sabíamos que era verdade. A expressão no rosto de Guile pedia que ela explicasse.
Ok, aqueles de nós que realmente estudamos os efeitos desse tipo de coisa. Por exemplo, o corpo humano tem 361 pontos de acupuntura, pontos de pressão, você sabe. Guilherme assentiu, mas coçou a cabeça. Sim, eu não sabia que havia 361 deles, mas sei sobre pontos de pressão. Todo aquele mito das artes marciais chinesas e outras coisas. Algumas pessoas chamariam qualquer coisa de mito, mesmo depois de verem tudo o que viram. Chun-Li viu pessoalmente Gen paralisar o braço de um homem para o resto da vida com 9 golpes em locais específicos do membro. Com um aceno de cabeça, a jovem detetive da Interpol continuou: tanto faz. De qualquer forma, as pessoas fora das artes marciais específicas sensíveis ao que só agora estão percebendo que estes são mais do que apenas pontos sensíveis no corpo. Exalava de dentro. E, chegando a isso se você apenas esperar. Chun-Li respondeu mordazmente à impaciência de Guile: eu te disse isso para te contar isso. Lembra daqueles corpos que encontramos? Cada um deles parecia que algo havia estourado ou explodido ou algo assim. Como ele poderia esquecer? É certo que ele já tinha visto coisas piores antes. Cheirava pior também. Mas ainda era algo que você não esquecia tão facilmente. E eles? Descobrir qual era o acordo com eles foi a razão pela qual eles permaneceram no Brasil, para começar. Eles tinham coisas mais importantes que precisavam acompanhar, mas não podiam deixar algo assim sem amarrar. O que os matou? Em vez de dizer qualquer coisa, Chun-Li colocou fotos dos corpos sobre a mesa. Um com os braços arrancados, outro com o peito aberto, o último com a cabeça arrancada. Silenciosamente, ela tocou em cada uma das imagens e depois tocou nos locais correspondentes no gráfico de pontos de pressão. A intenção não passou despercebida a Guile. Você está dizendo que o próprio Ki deles os explodiu. A autópsia mostrou que todos os pontos de pressão em seus corpos estavam inchados e danificados, como se os corpos não estivessem acostumados a liberar qualquer período de Ki. Chun-Li continuou a explicar: algo forçou isso a sair deles. Havia uma substância química desconhecida em seus sistemas e isso pode ter sido o catalisador. Como algum tipo de droga. Esses caras são cobaias de algum tipo de arma. Chun-Li apenas encolheu os ombros em resposta à pergunta, algo assim. E não gosto do que isso significa. Não acho que seja uma arma biológica direta, ou que deveria ser, de qualquer maneira. Quem fez isso também sequestrou lutadores com acesso ao Ki para que pudessem descobrir algo sobre o processo. Acho que é algo mais profundo do que apenas uma arma biológica. De qualquer forma, não é realmente uma arma biológica. Guile disse: se fosse, provavelmente teríamos conseguido, e tudo naquela clareira teria. Além de alguns animais que provavelmente também eram cobaias, nada mais na floresta estava infectado. Sua natureza era diferente de qualquer outra arma que já tivessem visto. Como algo que poderia permitir que outros utilizassem livremente o Ki sem ter que passar pelo trabalho necessário para obter acesso a ele. Isso poderia ser catastrófico. Mas claramente não era a única coisa errada. Isso era um problema, porque mesmo que essa parte nunca se concretizasse, se essa fosse mesmo a intenção, sem dar às pessoas o uso do Ki, ainda era uma arma mortal. Mas esse não era seriamente o modus operandi da Shadalo. Foi muito indireto. E estabelecer uma pessoa como o Senhor Supremo do mundo inteiro não parecia o fim do jogo aqui. Então havia alguém ou alguma coisa por aí fazendo porcarias clandestinas às custas do mundo. Maravilhoso. XXX, Índia, barragem sim, o interior da base da barragem era muito mais pacífico do que o exterior, pelo menos até onde Buki sabia. Era positivamente enorme e ela estava apenas no interior de nível superior. Ela realmente esperava não ter que viajar até os níveis mais baixos para chegar onde precisava estar, mas não era como se houvesse um tanque lá dentro atirando nela, então mesmo se ela fizesse isso, estaria tudo bem. Havia algumas câmeras automáticas, mas eram fáceis de evitar para um ninja experiente em tecnologia. Os funcionários de dentro se vestiam de maneira diferente dos funcionários de fora, pelo que ela tinha visto.
A maioria das pessoas lá dentro usava ternos brancos grossos que pareciam materiais perigosos por natureza, com viseiras sobre o rosto para protegê-los do que quer que estivessem fazendo. Coisas científicas, porque pela conversa que ela ouviu enquanto se esgueirava pelo baseado ela não conseguia entender os termos técnicos usados. Fazia sentido, porém, que todo aquele lugar fosse apenas um grande laboratório de ciências quando ela parou para pensar sobre isso. Experimentos e testes precisavam de muita energia para funcionar, e onde seria melhor montar uma instalação secreta para tal coisa do que uma barragem hidrelétrica? Não era como se eles tivessem escassez de energia necessária. Todo o barulho que Naruto e Batsu estavam fazendo do lado de fora estava funcionando perfeitamente para sua missão furtiva. A maioria dos cientistas estava se aglomerando em torno de qualquer vídeo que pudessem encontrar para assistir aos dois meninos, lutando contra um tanque. Pelo menos todos disseram que era um tanque. Não tinha pneus como os de um tanque, mas o canhão principal certamente parecia e soava como um. U. Ela realmente precisava encontrar a sala de controle principal e sabotá-la rapidamente, não é? E a sala com toda a parede mais próxima dela composta de vidro para ver o interior parecia uma boa escolha, especialmente devido ao fato de que havia uma tonelada de enormes servidores de computador dentro e monitores suficientes supervisionando todas as outras salas importantes concebíveis. Na barragem, incluindo o close e o PS das próprias com portas fechadas. Aham. O que? Alguém a pegou? Besteira, ela não alertou ninguém que estava lá. Nenhuma câmera capturou, ninguém a viu, nenhum sensor de movimento a capturou. Que diabos? Uma mulher com longos cabelos ruivos presos em uma única trança descendo pelas costas olhou para um pedaço aparentemente normal de parede de concreto dentro da represa mal iluminada. Ela era a única pessoa que Ibuki tinha visto até agora que não usava um daqueles ternos brancos ridículos que você veria em uma quarentena, em vez disso usava um terno bem legal. Olhar para o decote exposto da mulher lhe deu um pouco de inveja dos seios, e isso dizia algo, porque ela mesma não era desleixada nesse departamento. Eu posso ver você. A mulher de terno disse, acenando para o modesto pedaço de parede que ela estava olhando há alguns momentos. Sério. Abaixe-se. Você está se envergonhando. O gabarito acabou. Então Ibuki caiu da parede, segurando uma folha de camuflagem que ela rapidamente jogou fora agora que era inútil para ela. Você poderia me ver? A menos que você tenha olhos de raio-x, senhora, eu realmente estaria interessado em descobrir como o que me delatou. Não deixei nenhuma impressão ou rastro em nenhum lugar deste lugar. Ela disse com a máscara cobrindo o nariz e a boca. A mulher elegantemente vestida bateu em seus óculos escuros âmbar e sorriu. Isso faz mais do que me fazer parecer bem. Posso encontrar pessoas com quantidades extraordinárias de Ki. Comparado aos cientistas e soldados que trabalham aqui, você pode muito bem ser um farol no caminho, costas do Maine. Ibuki apenas olhou para ela sem expressão por vários segundos antes de inclinar a cabeça confusamente. O quê? A mulher apenas suspirou e balançou a cabeça enquanto segurava a têmpora. Espere, quem é você, afinal? Não importa. Não importa. Por que você ainda vai levar uma surra por invasão de propriedade, querida? Sem aviso, a mulher avançou rapidamente com a eletricidade crepitando em suas mãos enluvadas. Thunderknuckle. Ibuki deu um chute na parede atrás dela e virou a cabeça da mulher, caindo atrás dela em um agachamento deslizante enquanto a tentativa de soco atravessou a parede de concreto como se alguém tivesse acertado uma marreta. Uau! Ibuki disse ao ver o ataque inicial de seu adversário. Você bateu forte em uma senhora idosa. Muito forte. Foi uma prova do temperamento calmo da fachada profissional da dita velha senhora, porque em sua mente ela teve visões de quebrar o pescoço de Ibuki naquele momento. Eu deveria. É nisso que estamos trabalhando. Quem era aquela menina que ligava para uma velhinha? Ela tinha apenas 30 anos. Pelo amor de Deus, agora, o que um ninja quer com o nosso trabalho? Ah, o trabalho deles. Falando nisso, já que seu disfarce foi descoberto de qualquer maneira, Ibuki não tinha mais motivos para tentar manter as coisas discretas por mais tempo, então ela desdobrou uma fuma shuriken muito grande que ela de alguma forma contrabandeou sem que isso atrapalhasse suas ações e jogou isto
Não para a senhora que a desafiava, mas para a parede de vidro que se estilhaçou quando a arma atingiu o vidro e o cortou, apunhalando uma tela de computador no fundo da sala e alertando os infelizes trabalhadores lá dentro. Senhorita Viper, o que está acontecendo? Sobre. Um deles gritou em estado de choque. Ibuki sorriu para Viper por baixo de sua máscara enquanto Viper apenas apertava as luvas em suas mãos. Como é? A violação de segurança não se limita apenas a sair com aqueles meninos. Agora saia do caminho ou você simplesmente pegará ferir. O que quer que a garota ninja quisesse estava naquela sala. Eles não precisaram ser informados duas vezes e todos correram através da parede de vidro quebrada enquanto Ibuki desaparecia passando por eles e fora da vista de Viper com sua técnica de velocidade. De produção de pós-imagem, Kazumi Gaki. Reaparecendo bem na frente do console que abrigava as telas que exibiam as câmeras das comportas, Ibuki se viu hesitando. Espere, qual delas as abre? Chute ardente! Por trás, Ibuki teve que se abaixar e rolar para o lado para não ser atingido na parte de trás da cabeça por um chute giratório de Viper, completo com uma explosão de fogo de suas botas. O chute errou e Viper pousou agilmente no painel de controle, seus pés não tocando um único interruptor ou botão enquanto ela jogava o cabelo para trás presunçosamente. Cuidado, não aperte o botão de autodestruição. Você nunca conseguirá sair. Tempo. Os olhos de Ibuki se contraíram com o pensamento que ela tinha feito de brincadeira antes, voltando para mordê-la. Ela realmente não achava que o lugar teria um botão de autodestruição, vou manter isso em mente. Mas falando sério, fogo e eletricidade? Quem poderia usar os dois simultaneamente? Em algum lugar na cidade de Aurora, Sasuke irritado espirrou sem motivo algum, irritando-o ainda mais. Viper saltou no ar com um salto frontal e o fogo começou a crescer a seus pés. Ibuki deslizou rapidamente pelo chão escorregadio para evitar o que teria sido uma batida violenta. Ao pousar, ela correu atrás de Ibuki em sua perseguição, diminuindo a distância entre eles mais rápido do que este havia previsto. Estendendo a mão para se prender na perna de uma mesa parafusada, Ibuki girou em torno dela em uma curva fechada e disparou de volta na direção oposta, embaixo da mesa. No final, Ibuki tinha ido para o outro lado. Viper olhou por baixo para ver que Ibuki havia parado no meio do caminho, apenas esperando que ela desse uma olhada para poder jogar uma kunai em sua cabeça. Errou quando Viper puxou a cabeça para trás, mas quando ela olhou para baixo novamente, Ibuki havia sumido. O que? Olhando para cima, ela viu Ibuki caindo do céu e colocou as mãos sobre o topo da mesa, exercendo uma enorme quantidade de seu esforço e do esforço de seu traje para arrancar a mesa de metal aparafusada do chão em uma das extremidades e bloquear o série de chutes de bicicleta caindo da Kunoichi descalça. Ibuki ricocheteou e caiu no chão bem na frente dele, mas se moveu quando ouviu os parafusos do outro lado serem arrancados, resultando na mesa virando completamente com um barulho esmagador de metal batendo no chão. Ela então foi recebida por uma série de punhos voando em sua direção com a eletricidade estalando nos nós dos dedos, e daquele momento em diante se comprometeu a nunca ser atingida por esses punhos uma única vez. Um dropkick de salto retaliatório atingiu Viper no peito, mas um backfist posterior foi interrompido. As três longas caudas com topete de Ibuki, nas quais ela mantinha o cabelo, foram agarradas com uma mão e usadas para puxar sua cabeça para trás para que Viper pudesse desferir um golpe de cotovelo para baixo em seu peito, que a derrubou no chão. Gá, ela luta tão sujo. Ibuki pensou consigo mesma, piscando para conter as lágrimas enquanto sua mão estava firmemente pressionada na área do peito. Irônico, considerando que sou um ninja, mas ponto. Ela rolou para o lado antes que um soco que atravessou o chão pudesse fazer o mesmo em seu crânio e uma varredura secundária de Viper errou quando Ibuki se distanciou novamente. Ela saltou para trás no ar, lançando 3 kunai em Viper, que a chutou com a sola de uma de suas botas. Eu não esmaguei seu externo com aquele cotovelo? Talvez você seja um teste decente para este traje. Ela disse enquanto ajustava a gravata no pescoço. É um terno muito bonito. Ibuki disse, em parte sendo honesta, em parte zombando de seu inimigo mortal. Se ela soubesse o quanto aquele golpe realmente a machucou, ela estaria apressando-a naquele exato momento,
Realmente, muito sexy manter esses botões desabotoados com a gola abotoada. Gosto desse toque. Não foi o que eu quis dizer, mas aceitarei esse elogio. Viper disse antes de voar no ar através do mecanismo nas botas de seu traje. Sua tentativa de pisar em Ibuki com um Burning Kick falhou quando Ibuki se esquivou e deixou uma imagem residual em seu lugar com Kazumi Gaki. Mais uma vez Ibuki foi até o console das comportas antes de Viper girar um botão em suas luvas e dar um soco no chão, martelo sísmico. Debaixo de Ibuki, o chão se rompeu instantaneamente e jogou Ibuki contra a parede. Satisfeita com o desempenho do traje contra uma lutadora que tinha controle proficiente de seu Ki, Crimson Viper ajustou as luvas novamente e atacou Ibuki rapidamente para finalizá-la com um soco. Relâmpago, Thunder Knuckle. Ibuki escondeu a mão direita debaixo da coxa para esconder o fato de que ela estava se concentrando. Os óculos de Viper poderiam ser capazes de dizer a ela se alguém usasse livremente seu Ki e trabalhasse para desenvolvê-lo, mas era aí que terminava a vantagem tática. Ela não conseguia ver se alguém estava construindo aquilo em preparação para uma mudança. No momento em que seu punho atacou Ibuki, ela estava pronta para contra-atacar, atacando com o punho coberto de energia azul crepitante. O impasse de energia não resultou em um impasse, pois Ibuki imediatamente girou e colocou o cotovelo bem no peito de Crimson Viper. Vamos realmente testar esse traje. Yoroi Toshi, perfurador de armadura. Usando o cotovelo oposto como um ponto mais focado para liberar seu Ki, o ataque de Ibuki jogou Viper direto para o console das comportas. Dando a ela um recibo do ataque anterior que a jogou contra uma parede, Viper bateu nas telas do computador e caiu amontoado no console, apertando sabe-se lá quantos interruptores e botões. Droga! Eu estava desatento. Um barulho estrondoso pôde ser ouvido através da barragem que parecia vir dos níveis mais baixos e Ibuki se encolheu. Ah, não, essa não foi a sequência de autodestruição, foi? Ela perguntou com medo. Ninguém jamais a deixaria esquecer por chamar Naruto e Batsu de luditas e depois acidentalmente explodir porque ela não sabia que botão era o quê. Controle de inundação. Viper conseguiu sair, esforçando-se para falar enquanto segurava seu corpo. O traje foi projetado para imitar a habilidade dos usuários de Ki, mas não foi projetado para resistir aos ataques dos usuários de Ki, por isso aumentou sua velocidade o suficiente para acompanhar e ultrapassar as pessoas com a velocidade de Ibuki às vezes. Ela poderia muito bem ter recebido aquele ataque com um dos coletes que um dos guardas do lado de fora usava para proteção. Foi melhor do que sofrer o ataque sem ele, e foi por isso que o sangue ainda não começou a vazar de sua boca devido a uma lesão interna catastrófica. Ela era melhor do que poderia ter sido de outra forma. Ibuki não disse nada sobre isso, mas o fato de ela ter permanecido praticamente funcional depois de assumir a metade do negócio de seu finalizador Yoroi Toshi foi notável. Se ela tivesse sido capaz de usar os dois ataques na combinação, o primeiro para suavizar o ponto inicial de mira e o segundo como tiro mortal, definitivamente teria feito exatamente isso e a matado. Em vez disso, ela sacrificou a primeira parte do ataque para parar o Thunder Knuckle com segurança. Mesmo assim, ela abriu as comportas. Isso foi bom, certo? E aí? Hora de partir? Esse estrondo não parecia que levaria a bons momentos unânimes por toda parte. Então, Ibuki disse, balançando para frente e para trás nas pontas dos pés desconfortavelmente antes de sair correndo para sair e ver o que ela tinha feito. Tchau. Viper não conseguiu bloquear o suspiro que saiu de seus lábios, apesar do quanto isso doeu em suas costelas e pulmões bastante danificados, porque ela tinha acabado de perder para aquela garota. O traje precisa de mais testes contra inimigos adequados, ela pensou consigo mesma. Antes que ela começasse a mancar até um veículo de fuga no topo. XXX, momentos antes, fora da barragem, você ainda quer lutar contra um tanque? Um alto Batsu perguntou maliciosamente enquanto ele e Naruto encontravam um afloramento rochoso onde nenhum tanque poderia entrar e passar, mesmo o tanque altamente móvel atrás deles atualmente. Assim, o tanque optou por simplesmente recuar e bombardear sua posição com tiros pesados, tiros de metralhadora sendo usados em qualquer tentativa dos clones de Naruto para tentar desviar sua atenção. Como isso está funcionando para seu idiota?
Apesar do destino tentador de Naruto anteriormente, ele também fez isso. Ele foi rápido em esquecer essa parte, já que Naruto claramente o fez em troca de voltar para uma posição um tanto fortificada, leia-se, encolhendo-se por suas vidas. Cale a boca! Eu abati um helicóptero de ataque blindado com minhas próprias mãos, então imaginei que tínhamos uma chance. Naruto argumentou em resposta, gritando sobre o barulho do fogo do tanque. Nós dois podemos derrotar um tanque normal qualquer dia sozinhos. Mas caramba, essa coisa é rápida. É como um tanque do futuro. Um tanque do futuro. Definitivamente não era normal. Os tanques não deveriam ser capazes de se mover em direções exatamente opostas com apenas um segundo para virar. Os tanques não deveriam ter tantas ordens para atirar neles com o canhão principal por 45 minutos seguidos. Os tanques não deveriam ser capazes de acertar um Super Breath Cannon carregado pela Kyuubi a queima-roupa do topo. Use essa cabeça para mais do que armazenar pedras na cavidade vazia onde seu cérebro deveria estar. Elabore um plano. Batsu disse, dando um tapa na nuca dele. Você faz isso o tempo todo. Tenho certeza de que um monte de caras com quem lutamos no passado teriam matado você se você não fosse capaz. Sou sempre eu, Batsu. Por que diabos eu sempre tenho que bolar os planos? Eu nunca menti para vocês, idiotas, e disse que era inteligente. Sou muito bom em improvisação, sim, mas não sou Napoleão, então por que eu sempre tenho que tirar alguma coisa da minha bunda para vencer em momentos como este? Naruto respondeu, você faz isso. Ou fazer sexo rotineiro está matando sua pequena quantidade de células cerebrais ou algo assim. Ciúmes? Mesmo assim, Batsu teve que parar e cheirar as rosas, atirando em seu amigo. A arma pesada daquele tanque nem sequer estava atirando neles. Era mais como Ki ou algo assim. Uma grande explosão de Ki que os rasgaria em pedaços se fossem atingidos. Talvez o sexo rotineiro fizesse com que sua pequena quantidade de células cerebrais circulasse ideias úteis além de comer e explodir coisas. Explodir coisas era o que eles precisavam no momento. Morda-me. Não sei como parar um tanque. Destruir seus rastros é a única coisa que sei que funcionará para começar, e se você não percebeu, ponto. Naruto disse, gesticulando para o tanque com um único orbe rolante na parte inferior que permitia que ele se movesse completamente livremente sob demanda. Não há degraus nesta coisa. Batsu deu um soco na palma da mão quando outro tiro sacudiu a paisagem. Eu gostaria que pudéssemos rasgar aquela coisa como uma lata de tomate, se não fosse suicídio ir lá. Tem certeza que não pode Rasengan ou algo assim? Você disse antes arrancou a cauda de um helicóptero como uma pinata. Este é um tanque da era espacial. Naruto apontou vingativamente. É um pouco mais grosso. Experimente bem mais grosso. Grosso o suficiente para comer um Super Breath Cannon carregado pela Kyuubi de cima sem parar. Mesmo assim, ele teve que se perguntar, quão durável poderia ser aquela bola? Eles cobriram isso o suficiente para que você tivesse que ser uma toupeira para tentar, então tem que ser meio vulnerável, certo? Ele simplesmente deu a volta ou explodiu qualquer armadilha que eles tivessem conseguido a uma distância suficiente para armar apressadamente enquanto fugiam dela, então isso estava fora de questão. Sério, aquele canhão não estava disparando projéteis, caso contrário eles já teriam esgotado a quantidade de tiros contra os quais foram disparados, e cada tiro explodiu na mesma cor que o orbe. Embaixo do casco do tanque. O orbe brilhava debaixo do tanque até agora, fazendo com que parecesse quase um OVNI no crepúsculo, especialmente porque o próprio casco levitava de 1 a 1,5 metros do chão. Para ser franco, não parecia que a coisa mais estável do mundo estivesse ali embaixo. E a mente de Naruto estava correndo para acender a lâmpada que acabará de acender em seu cérebro, Batsu. Estou prestes a fazer algo realmente estúpido. Quando eu fizer isso, preciso que você acerte essa coisa com o melhor tiro que puder dar sem chegar perto. Mas pelo bem de Kami, apenas não perca. Você não vai mesmo? Ele começou a dizer antes de Naruto assentir severamente, interrompendo sua pergunta com uma resposta, não vou sentir falta. Mas você está.
Antes que ele pudesse terminar a última frase, Naruto saltou da área rochosa onde eles estavam escondidos e correu para o tanque, claro. Deixa pra lá. Com isso ele simplesmente pulou no topo da pedra mais alta que conseguiu encontrar e começou a canalizar sua raiva crua em energia aprimorada, banhando seu corpo em um amarelo-laranja ardente. Com a técnica Burning Vigor ativada, ele concentrou toneladas de Ki nas mãos para preparar seu movimento mais forte. Taju Kaji Bunshi no Jutsu, Jutsu de múltiplos clones de sombras. A cena aberta parecia algo saído de um filme de guerra da velha escola, com centenas de Naruto atacando em frente, gritando o inferno para o tanque que disparou tudo o que tinha contra eles. O operador da arma, o motorista ou o resto da tripulação do tanque devem ter cagado nas calças ao vê-lo. Eventualmente, o próprio Naruto conseguiu superar a anarquia de balas e explosões com o uso gratuito de Kawarimi no Jutsu e clones voluntários para substituí-los. Sem um segundo de hesitação, Naruto deslizou sobre o tanque que havia sido ligeiramente levantado do chão através da parte abaixo dele que permitia uma mobilidade leve de 360 graus. A aposta de Naruto valeu a pena por enquanto, quando ele ficou preso na parte inferior do casco. Ele teve que ser atropelado diretamente pelo orbe para ser esmagado, mas mesmo assim, a parte inferior do casco era tão resistente quanto o resto do lado de fora. E o orbe estava firmemente preso, metade dentro do tanque, metade embaixo dele, permitindo que o veículo rolasse sem ser uma monstruosidade incômoda. Droga, essa coisa é quente. Colocando as costas na parte inferior do tanque com chakra, Naruto olhou para suas mãos e respirou fundo antes de explorar um pouco do chakra da Kyuubi. Apenas o suficiente para que ele pudesse fazer este trabalho melhor do que teria feito de outra forma. Shouiki Taiyo, Super Breath Cannon. De sua boca, Naruto disparou uma enorme quantidade de chakra azul e vermelho que fez mais do que esculpir uma trincheira brutal no chão sob seu rosto enquanto o tanque continuava se movendo. Ele também conseguiu dar a sua melhor impressão hidráulica e empurrou a extremidade dianteira do tanque para cima, apenas alto o suficiente por tempo suficiente para fornecer a Bat sua visão mais clara do orbe que qualquer um deles teve durante todo o dia. Mesmo a visão de perto de Naruto não era tão boa devido ao quão brilhante era. Ele não conseguia olhar sem machucar os olhos, era um orbe preto e branco brilhando em um azul claro que parecia um símbolo yin-yang, irradiando energia suficiente para manter até mesmo as menores partículas de sujeira e sujeira fora dele, fazendo-o parecer grande, brilhante e imaculado. Desnecessário dizer que não havia nenhuma chance de alguém ter perdido aquele grande farol piscante. E Batsu não. Neketsu Zenkai Kaidan, bala ardente de super entranhas. Um furioso Ki laranja com metade do tamanho do corpo inteiro de Batsu gritou de suas mãos no segundo em que ele viu o primeiro círculo interno da coisa yin-yang embaixo do tanque, e cobriu a distância necessária como um foguete antes de explodir bem no alvo. A explosão resultante foi o mais incrível show de luzes de fogo branco e preto não natural que ele já tinha visto, elevando-se 15 metros no ar em diâmetro e levando consigo até mesmo os clones que não foram pegos no Big Bang. Os braços caíram inutilmente para o lado, o queixo de Batsu caiu ao ver que ele não conseguia tirar os olhos até que a explosão diminuísse. Que explosão de tamanho estranho! E assim que o fez, percebeu que seu amigo pessoal por muitos anos, nos bons e nos maus momentos, nos bons e nos maus, na paz e não tão paz, esteve extremamente próximo daquela explosão. Naruto! Batsu gritou, saltando de sua rocha para correr até o local do Marco Zero, onde ele poderia começar a procurá-lo e, eventualmente, encontrou um Naruto enegrecido e coberto de fuligem, acordado e olhando para o céu de costas. Ó cara, Naruto! Tudo que Naruto fez foi tossir uma vez, sem tirar os olhos da lua recém-exposta no céu. Batsu correu até ele e o sentou, limpando a sujeira preta de Naruto antes de perceber que era inútil e dar um descanso. Um banho de boa hora ou vários com sabonete industrial resolveria isso. As coisas ficaram em silêncio por um tempo antes de Batsu não aguentar mais não se deleitar com sua vitória. Isso foi incrível. Você viu isso? E assim, os olhos de Naruto se iluminaram e ele não pôde deixar de participar, viu? Eu estava quase dentro.
Ele caiu imediatamente e correu quando viu Batsu carregando uma grande Super Goods Bullet laranja, mas mesmo a capa de chakra não conseguiu deixá-lo fugir de uma explosão como essa. Eu pensei que estava surdo até agora. Você não pode ficar surdo permanentemente comigo aqui, idiota. Kyuubi entrou na conversa do nada. Vocês dois acabaram de vaporizar uma tripulação de tanque e queimaram 400 metros de terra. A propósito, que maneira de estourar sua cereja no primeiro. Parabéns. O que houve com aquela chama? Batsu perguntou, balançando a cabeça enquanto começava a andar de um lado para o outro. Fogo preto e branco? Você já viu isso antes? Uma vez. Naruto pensou preguiçosamente antes de se levantar do chão. Oh, eu gostaria de ter uma foto disso. 3 coisas que eu gostaria de ter uma foto. Budokan Hall sendo demolido. O que quer que eu e Sasuke fizemos para fazer aquela cratera no Templo de Artes Marciais na Tailândia. E aquela explosão. Quero dizer ponto. Ele parou de falar ao perceber que o rugido do eco da explosão ainda não havia cessado. A menos que não tenha sido um eco de explosão. O que é isso? A celebração mútua de como isso tinha acabado de ser legal acabou sendo interrompida. Os dois se viraram na direção da barragem e rapidamente desejaram não ter feito isso antes de sair correndo o mais rápido que podiam na outra direção. Terreno alto, terreno alto, terreno alto. Foda-se, suba em uma árvore. A razão é que uma onda gigantesca de água doce que ficou retida atrás de uma barragem saiu rápido demais para a área imediata. Até 3 quilômetros da barragem acabariam sendo inundados como resultado da abertura das comportas de uma só vez. O que na verdade eram apenas 3 quilômetros dos 3 que compunham a terra que o Sim havia assumido para a privacidade de qualquer maneira, então absolutamente nada estava realmente lá. Exceto Naruto, Batsu, segmentos explodidos de um tanque de alta tecnologia e cerca de 150 soldados que mantinham o resto da área trancado enquanto seu tanque experimental de alta tecnologia tentava assassinar seus intrusos adolescentes. Subir em uma árvore foi uma boa ideia para começar. Infelizmente, galões e mais galões de água batendo no tronco da árvore errada poderiam derrubá-lo, e foi isso que aconteceu com o deles. O pior passeio de toras de todos os tempos. XXX. Enquanto isso, cidade de Aora, Japão, mansão pessoal de Karen, Juri lutou de uma maneira que nenhum deles havia enfrentado antes. É verdade que Chun-Li lutou com um estilo muito forte, mas essa era sua preferência pessoal. Os chutes funcionaram melhor para ela do que usar as mãos quando se tratava de causar o impacto devastador da maioria de seus ataques porque... Bem, tudo o que você precisava fazer era dar uma olhada nas coisas para ver por quê. Era como perguntar por que um martelo era bom para quebrar coisas. Para comparar, Juri simplesmente não deu nenhum soco. Período. Se ela lutasse com as mãos amarradas nas costas, tudo mais que tivesse ocorrido na luta ainda teria acontecido como já aconteceu. Nenhuma das meninas teria sido capaz de justificar algo diferente. O que tornou ainda mais doloroso quando Sakura acordou deitada em um tijolo frio e ornamentado do lado de fora, perto de um buraco na janela saliente no andar de baixo. O que? Sakura levantou-se lentamente, apesar da dor latejante em seu corpo. Definitivamente machucada e espancada, ela começou a se levantar e tirar cacos de vidro do braço esquerdo. O que aconteceu? Olhando para a lua enquanto ela tentava se recompor. Ah, e assim como um computador reiniciando agora ela se lembrou. Ela ficou um pouco zelosa ao tentar um Shunpukyaku para tentar manobrar Juri para uma armadilha de Kami e acabou pagando por isso. Mas ela foi nocauteada por causa do que aconteceu? Oh Deus! Ela ainda podia ouvir as coisas sendo aniquiladas por dentro e se levantou para tentar voltar à luta da qual ela havia sido anteriormente nocauteada. Não era como se eles estivessem necessariamente ganhando quando ela decidiu fazer esse movimento, por isso ela se colocou em risco apenas para tentar dar a um de seus amigos uma chance aberta. Ela nem se lembrava de ter visto o que a atingiu. Apenas muito roxo ou rosa. Ela não se lembrava exatamente. Levantando-se e correndo de volta para a mansão, ela passou por vários cômodos maiores daquele andar, vendo muitos corpos imóveis no saguão principal. A escadaria principal do andar de cima estava devastada.
O corrimão ornamentado foi completamente destruído e muitas escadas foram quebradas. Nem mesmo falando sobre a parede ao lado. Rasgando a manga de um braço de seu uniforme surrado, Sakura usou-o para amarrar temporariamente um corte no vidro que havia machucado seu braço. A sala de estar, o átrio, a sala do térreo, tudo parecia como se um motorista de empilhadeira bêbado tivesse passado por eles, inclusive as paredes. Felizmente ela tinha dezenas de outros quartos de onde vieram esses itens. Falando na sala de estar do andar de baixo, do lado de fora da sala, perto da porta para entrar, Sakura parou quando Karin voou através deles e bateu na parede do lado oposto do corredor com uma rachadura que acompanhou o buraco em seu corpo. Feito nele que era 5 vezes maior que o tamanho dela. Ugh! Karin gemeu, segurando um galo na cabeça que sangrava por um lado do rosto. Assim como Sakura, seu uniforme vermelho foi cortado e rasgado. Sua gravata bola azul por baixo da gola da camisa estava completamente desfeita e pendurada, eu temo. Ela disse ao notar a presença de Sakura, não fizemos muito progresso na derrota deste Jurian. Ajude-me a ficar de pé, Sakura-san. Sakura fez o que pediu e temeu precisar de ajuda para andar, mas Karin não o fez, pois as duas entraram na sala onde normalmente se sentavam e passavam algum tempo sempre que alguém estava na casa de Karin, longe de casa. Kami não parecia mais imaculada do que as duas. Seu chapéu foi descartado em algum momento da batalha, e seu cabelo foi arrancado de suas habituais tranças gêmeas, mas ela ainda estava de pé e lutando, ao contrário dos dois que haviam sido eliminados da luta em intervalos separados. Ao contrário deles, porém, Kami não teve o luxo de levar 5. Se ela caísse jure repetidas vezes e declarasse expressamente que iria matá-la na primeira oportunidade que lhe fosse dada. Puxando uma faca de uma de suas botas, Kami a atirou direto em Juri, mas não atingiu nada além de um pilar na sala quando ela passou por ela, fofo. Ela disse antes de pular para frente com um floreio giratório que terminou em um chute no calcanhar. Kami evitou e o chão foi esmagado pela força do ataque pontiagudo de Juri. Seu pequeno amigo ninja te deu isso para te ensinar como matar melhor para ele? Passando de um mestre para outro, eu acho. Patético. Eu não mato por ninguém. Kami gritou de volta, começando a perder a paciência. Juri continuou se referindo a ela de maneira desagradável como uma boneca com defeito, uma carrasca sem emoção, a garota de programa assassina de Bison ou qualquer outro nome desagradável. Eu nem me lembro do que fiz naquela época. Não matei desde a primeira vez. Veio aqui. Você acha que um ano sendo uma boa menina apenas limpa a lousa? Juri disse com uma risada zombeteira antes que seu olhar se tornasse absolutamente malévolo. Não. Você aparentemente perdeu a memória. Grande coisa. Isso não muda o que você fez. Ela bateu o pé no chão, quebrando com o pé novamente. Você tem ideia de quantas vidas você e suas irmãs acabaram? Especialmente você. Você era supostamente a melhor. A original. Criada durante a infância apenas com o propósito de servir às necessidades da Shadalo e M. Bison. Sakura levou a mão ao peito com um pensamento que lhe ocorreu. Kami estava com a Shadalo há anos antes daquele dia fatídico em que ela os encontrou. E era verdade, não havia como dizer quantos ou quem ela havia matado antes disso. Será que Kami matou alguém próximo a você? A intenção assassina de Juri se voltou contra Sakura, mas ela permaneceu forte. Pelo menos até Juri soltar uma risada e sorrir maliciosamente. Não. Ela não fez isso. Mas a própria Shadalo o fez. Então por que diabos ela queria tanto matar Kami? Aquela organização inteira tirou tudo de mim e me deixa doente. Bison pode estar morto, mas não vou parar até que cada grama da Shadalo seja erradicada, de baixo para cima, todos ativos para ele em seu tempo, até que sua sombra seja completamente apagada deste mundo. Todos eles carregam o fedor pecaminoso daquele lunático e eu o limparei com fogo. Kami olhou para suas próprias mãos com uma expressão pensativa em seus lindos traços. Ela era realmente tão má antes de perder a memória?
Dalsin disse que ela não tinha nenhum senso de autoconsciência, muito menos um senso de certo ou errado, mas isso realmente fazia alguma diferença? Agora, mais do que nunca, ela tinha certeza de que não queria se lembrar de nada sobre seu passado. Se o que ela fez acabou com alguém a odiando tão resolutamente, sem sequer tê-la conhecido antes, a amnésia era provavelmente a melhor coisa que ela poderia ter sofrido. Isso deu a ela uma segunda chance. Ou um período de primeira chance, já que ela nunca teve um, para começar. Ah, o pequeno assassino sem coração está tendo um momento de reflexão solene. Júri disse, tirando-a de seus pensamentos, vamos, Killer Bee, mostre-me o que o torna tão especial em comparação com o resto daqueles robôs de carne e osso. Você não está usando a lavagem cerebral como desculpa para deixar de pagar pelo seu dinheiro. Pecados. Você está certo, não vou mais pedir isso. Cão me disse com uma aceitação silenciosa, mas mesmo que meu passado continue tentando me alcançar, isso não significa que eu não possa continuar olhando e avançando em direção ao futuro. Tudo o que tenho que fazer é estar à frente dele. Que fofo! Mas como será esse futuro quando você não vai viver mais 5 minutos? A energia escura se reuniu na perna elevada de Júri antes que ela balançasse e chutasse um crescente ondulado de ki rosa rocheado em Kami, Fuagem, Wind Breaking Blade. Hadouken, punho de impulso. O próprio treinamento de Sakura com as dicas e programas de Ryu dados a ela meses atrás mostrou os frutos desse trabalho quando ela disparou um Hadouken direto e rápido, certeiro que interceptou-o. Projétil de Júri permitiu a Kami a liberdade de avançar e lutar mais uma vez. Assistir Júri se esquivar dos ataques de Karin no andar de cima realmente ajudou Kami, dando-lhe tempo para analisar os movimentos da mulher. Foi incrível a rapidez com que seu corpo se moveu em certos casos, apenas por um instante. Seu corpo parecia aumentar aleatoriamente sua já formidável velocidade pelo período de um piscar de olhos e então ela voltaria ao normal. Se Kami não tivesse tanta certeza de que estava se movendo exatamente na mesma velocidade que Júri normalmente estava, ela não teria notado, assim como Sakura e Karin não. Mas velocidade reconhecia velocidade, e esse pequeno aspecto da luta não era algo que alguém que queria te matar tentasse colocar no saco de areia no meio de uma luta. Ela observou evitar ataques o suficiente para saber disso agora. Assim que ela chegou perto o suficiente, Kami plantou uma mão no chão e balançou as pernas para fora em um movimento de chicote para tentar chutar Júri no rosto. Errou, é claro, mas o objetivo era testar o que ela estava tentando provar, que Júri só se movia a uma velocidade quase ilegível quando estava se esquivando. Sakura e Karin tentaram atacá-la de ambos os lados quando ela caiu, mas Júri pulou novamente e desferiu com as duas pernas uma espécie de chute dividido que atingiu as duas garotas e as surpreendeu. No momento em que seus pés tocaram o chão novamente, ela escolheu um alvo e seguiu, Senpuxa, moinho perfurante. Girando várias vezes em um salto, as pernas de Júri se tornaram verdadeiras pás de ventilador, e seu alvo era Karin. Ela já estava em suas últimas pernas para começar, mas dar 6 chutes rápidos com tanta má intenção era simplesmente tudo que ela conseguia aguentar depois de ser chutada em sua própria casa. Durante a maior parte da noite, o corpo de Karin voou para um sofá próximo, que ela derrubou ao bater nele, caindo do outro lado no chão, de bruços. Uma Sakura de olhos arregalados olhou de perto os olhos de Júri depois e o sorriso satisfeito em seu rosto. Sakura não achou graça. Ganhar e perder lutas era uma coisa. Ela já havia aceitado há muito tempo que às vezes ela e seus amigos apanhavam, às vezes o suficiente para levar à derrota. Ela perdeu lutas, Karin perdeu lutas, Kami perdeu lutas. Todos eles tiveram. Ibuki, Naruto, Batsu, Blanca e Honda, Dan, especialmente Dan, Chun-Li, Ken, Guile e até mesmo Ryu levaram uma surra real uma vez ou outra. Era a natureza da fé as artes marciais e a luta em geral, e o fato de que geralmente tendiam a se direcionar para problemas de grande escala que poderiam resolver de alguma forma. Mas isso era diferente. Alguém estava atacando Kami por algo que ela não tinha a menor lembrança, apesar de ainda sentir remorso por isso, isso nem afetou a pessoa que a atacou em Jurian. Ela destruiu a casa de seu rival número 1 e amigo próximo e poderia tê-la matado. E para quê? Este era o lado negro das artes marciais que ela desprezava.
As pessoas com poder tendiam a usar esse poder para fazer o que quisessem, com total desrespeito pelos seus semelhantes, por mais destrutivo que fosse. E era algo que ela estava tão cansada de ver e lidar, esta sobrevivência retrógrada da mentalidade mais apta que levou a tragédia após tragédia. Seu hipócrita! A paciência de Sakura finalmente se perdeu e ela não iria recuperá-la tão facilmente. Ela balançou a perna para cima e depois para baixo em um chute de machado que Juri bloqueou levantando a própria perna. Você quer destruir Kami pelo que ela fez quando não sabia, mas e você? Quantas pessoas você machucou ou matou de propósito sabendo muito bem o que estava fazendo? Quantas pessoas você matou só hoje? Eu nunca disse que estava certo com o que quero. Juri disse secamente. Ela não estava suficientemente iludida para pensar que estava fazendo a coisa certa, nem tentou ou mesmo desejou justificar-se. O simples fato era: eu simplesmente não me importo mais. Você entende? Não pode ser um conceito tão difícil de entender. Só assim, algo no estado de espírito de Sakura finalmente quebrou. Ela tinha sido de longe a mais normal de todas as suas amigas que brigaram. Ela era uma boa aluna com nota máxima, com uma família abastada que a amava e com quem ela vivia ativamente. Ela abominava a ideia de machucar outras pessoas fora dos jogos por esporte e tinha uma aversão marcante por matar e morrer. Ela nem jurou, nunca. Mesmo quando era apropriado, compreensível e perdoável fazê-lo. Mas depois de lidar com todos os tipos de malucos, criminosos e outros tipos de pessoas explicitamente horríveis desde os 13 anos de idade que aparentemente não tinham motivos para cometer mais ações a não ser só porque podiam, já que ninguém poderia detê-los, junto com sendo repassada de segunda mão histórias de pessoas próximas a ela sendo prejudicadas por esses tipos desagradáveis. Ela finalmente atingiu o ponto de ebulição. Você está falando sério? Ela perguntou em um tom perigosamente baixo, muito incomum para o pugilista geralmente alegre e enérgico. Perfeitamente sério. Juri tinha um brilho bastante insano nos olhos. No que me diz respeito, se eu acabar indo para o inferno pelo que fiz, isso só me dará a chance de atacar aqueles bastardos patéticos que mataram minha família. E todos que já se associaram a eles por toda a eternidade. Ela levantou a perna para chutar Sakura para o lado, mas encontrou sua tentativa de acender Sakura com a perna oposta bloqueada quando Sakura impediu que sua canela subisse com a sua. Que diabos! Chutar a perna para o lado deveria desequilibrá-la. Como ela se recuperou assim o suficiente para bloquear? Estreitando os olhos, Juri começou a tentar ultrapassar os passos de Sakura para misturá-lo o suficiente para apagar suas luzes do jeito que havia feito com Karen. Apenas para descobrir que Sakura foi capaz de avançar bem o suficiente para não ser ultrapassada no alcance do ataque. Ela não conseguia encontrar um ângulo de ataque que Sakura achasse estranho de se defender. Sério, o que estava acontecendo? Ela estava chutando todas aquelas 3 garotas, e agora que a modesta garotinha bonzinho tinha explodido sua pilha, ela poderia fazer algo assim? Interessante. Interessante, mas extremamente agravante. A pele de Sakura escureceu ligeiramente para um tom de bronzeado muito bom, mas na luz fraca da sala era difícil dizer isso. Kami podia ver, no entanto, que por baixo do lenço do uniforme de Sakura havia algo vermelho que ela podia ver esculpido na camisa branca. A princípio ela imaginou que fosse um corte ou dois que Sakura havia sofrido antes. Afinal, ela a viu ser chutada por uma janela, assim como todo mundo, mas não estava sangrando. Não havia nenhum sangue. Na verdade, parecia estar brilhando em vermelho. Juri não estava vendo ou se importando com nada disso. Ela estava mais preocupada com o fato de Sakura ainda a impedir de fazer um único movimento com nada mais do que seu posicionamento. Lutadores experientes não podiam e não conseguiram reprimir seus ataques com esse tipo de movimento. Era como se ela estivesse deslizando pelo chão com fluidez, mal movendo as pernas. Vamos! Essa normalidade não passou despercebida a Juri. As pessoas não apenas combinavam com ela a velocidade, mesmo que ela não usasse seu trunfo abertamente para atacar, não estou usando esse olho estúpido para algo tão simples como encontrar uma abertura para mim. Eu deveria ser capaz de fazer isso sozinho.
Não preciso do motor Feng Shui para isso. Mas os passos de Sakura estavam ficando mais agressivos enquanto eles corriam por toda a sala em sua pequena dança de posicionamento, e ela não estava tentando desperdiçar seus esforços nem com um soco até que ela tivesse certeza de que tinha Juri e poderia acertá-la sem problemas. Falhar. Sakura tinha todo o tempo do mundo. Era uma brincadeira de quem seria o mais impaciente dos dois, e com amigos como os dela uma coisa que Sakura tinha de sobra era paciência. Eu não vim aqui para brincar de amarelinha com um pequeno protegido de Ryu. Juri pensou consigo mesma antes de finalmente perder o controle e se afastar para ganhar bastante distância. Tudo bem. Vamos ver você dançar para sair dessa. Fuarém, lâminas de corrente quebradoras de vento. O olho esquerdo de Juri estava constantemente brilhando em rosa neste momento, em vez de apenas um flash desta vez, e com isso, o Ki rosa irradiava de todo o seu corpo quando ela começou a girar e disparar chutes mais rápido do que qualquer um poderia acompanhar. Com cada chute que ela dava, Juri atirava discos de Ki rosa em todas as direções, efetivamente transformando a sala do primeiro andar de Karen em uma cúpula de terror. Kami se esquivou de tantos deles quanto pôde, mas não havia como evitar todos eles, e um deles a pegou na parte de trás da perna, efetivamente mancando-a e forçando-a a dar mais dois que a derrubaram no chão e feriram sua carne. Sakura permaneceu calma diante da tempestade de ataques mortais, ficando cada vez mais irritada com cada raio de Ki que a acertava. Tanto que eventualmente ela teve que cerrar e mostrar os dentes, revelando caninos ligeiramente afiados. Ela pensa em você como uma espécie de fraco. O sussurro sombrio em sua cabeça não estava fazendo nada para saciar seu humor, alimentando-o ainda mais, pensando que você vai hesitar diante de uma barragem incessante. Ela pode lançar todos os ataques que quiser. Ela pode enviar milhares, milhões até. Tudo o que você precisa é apenas um. Sakura bateu as mãos e as puxou para trás para começar a construir seu Ki. Ela se sentiu incrível. Nunca tinha acontecido tão naturalmente antes. Construir seu Hadouken superdimensionado normal veio rapidamente, quase em um instante. Mas se fosse tão fácil construir sua gigantesca explosão de Ki característica, por que parar aí? Você é melhor que isso. Se você é mais forte, mostre sua força. Faça ela se arrepender de ter vindo aqui. Com um breve grunhido de esforço, Sakura bombeou ainda mais Ki em seus preparativos, fazendo com que parecesse crescer ainda mais. Parecia prestes a explodir entre suas mãos, mudando espontaneamente entre cores brilhantes. Juri parou seus movimentos assim que o Hadouken de Sakura começou a fazer sua melhor impressão da aurora boreal. Que diabos! Ela não teve tempo de examinar o que estava acontecendo com o ataque pendente de seu oponente, enquanto um raio rosa crepitava ao redor de seu olho esquerdo, forçando-a a estremecer e fechá-lo de dor. Um mau funcionamento? Eu sabia que essa coisa não era forte o suficiente para sustentar meu tipo de estilo de ataque. A dor era debilitante. E aquele Hadouken não parecia algo com o qual ela pudesse lidar se fosse prejudicada por seu hardware agindo sobre ela. Ela estava usando demais o motor Feng Shui com toda a sinceridade. Houve pouca necessidade de usá-lo apenas para ações evasivas no início da luta. Ela apenas sentiu vontade de irritar sua presa, humilhando-a antes de colocá-la em seu lugar. Brincando com eles, por assim dizer. Essas garotas estavam um nível acima, sendo até capazes de suportá-la por tanto tempo, uma vez que ela levou a sério a ideia de guardá-las. E agora o tempo dela acabou. TCH. Juri sorriu apesar da dor paralisante em sua cabeça. Acho que posso ver por que Seth listou todos vocês como cobaias em potencial para seu pequeno projeto de ciências. Mais tarde. A discrição era a melhor parte do valor neste caso, e o esforço excessivo pouco faria por ela se não conseguisse fugir depois de terminar o trabalho. Matar Kami foi apenas um toque pessoal ao qual ela poderia voltar a qualquer momento. Além desse pequeno objetivo opcional, ela já havia cumprido a parte de seu trabalho que envolvia as meninas. Assim, ela abriu caminho através do restante de uma das janelas da sala e saiu para o terreno aberto ao redor da mansão de Karen. Sakura ficou alarmada no início. Juri estava vencendo.
vencendo com folga. E então ela decolou de repente, pouco antes de Sakura decidir montar sua contraofensiva? Seu lado negro não gostou nada desse resultado. Isso não é uma vitória. Fomos derrotados por um covarde que foge. Uma verdadeira batalha não está completa até que o pulso pare. Ela não escapará dessa explosão. Fogo e mate ela! Temetsu Shinku-ado. Sakura estava prestes a atirar em seu Hadouken quando se impediu de fazê-lo. Kami e Karin estavam caídas e ela podia sentir seu próprio poder. Se ela abandonasse sua técnica de Ki, não iria apenas seguir em frente. Iria para todos os lugares. O único lugar seguro seria atrás dela e ela sabia disso. Não importa, vale a pena. Aquela mulher é a personificação de tudo que você passou a odiar na luta, fazê-lo apenas pelo bem da destruição. Acabe com a vida dela. Ok, definitivamente não era ela quem estava falando. Ela não iria atirar no maldito Shinku Hadouken mais forte que ela já havia criado, mesmo contando com força total no treinamento, se isso matasse alguém, especialmente seus amigos por acidente. Então por que foi tão difícil guardá-lo? Por que foi tão difícil suprimir esse impulso e o impulso que o acompanha? Ela não queria isso para começar. Só lhe ocorreu quando Júlia fez ver o vermelho, e agora ela estava lutando internamente com unhas e dentes para evitar destruir seus amigos e todo o extremo norte da casa de Karin. Destruição pela destruição, apenas por diversão, para que ela pudesse manter aquela sensação boa que estava tendo. Exatamente como o que ela mais odiava e o que originalmente a irritou, para começar. Com aquele empurrão extra ela de alguma forma afastou todo aquele poder absurdo, mesmo que doesse como se ela estivesse com dores no peito, e ela caiu no chão apertando o coração. A urgência em sua cabeça que existia antes desapareceu, e a mãe de todas as enxaquecas permaneceu em seu lugar. Oh cara! Sakura pensou consigo mesma, deitando-se lentamente de lado no chão. Mesmo quando estava extremamente frio e coberto de detritos, ainda parecia mais confortável do que qualquer superfície acolchoada no momento. Eu não, o que foi isso? Dormir nunca foi tão bom. Kami estava deitada no chão, cuidando dos ferimentos do último ataque frenético de Juri, que destruiu o que restava da sala. Sua coxa direita tinha um corte bastante decente, assim como seu braço direito e um ferimento superficial no lado esquerdo de seu corpo, cortando sua malha. Ela observou a pele de Sakura recuperando seu tom claro de costume e do seu ponto de vista ela agora podia ver melhor o que havia sido cortado na parte de trás de seu uniforme. Parecia ser algum tipo de kanji, mas ela não era mestre em lê-los, sabendo o suficiente para operar confortavelmente no dia a dia no Japão. Este em particular era incompreensível para ela, já que ela nunca precisou usá-lo antes, portanto ela não sabia dizer o que significava. Toda essa situação foi uma má notícia do início ao fim. Então agora havia alguém na cidade com poder suficiente para lidar com ela, Karin e Sakura simultaneamente fazer com que tudo parecesse fácil o tempo todo. Nós batemos nela uma vez. Uma vez. E ela se levantou. E continuou a bater neles até a luz do dia. O que quer que Sakura tenha feito no final para deter Juri, por mais estranho e alarmante que fosse vê-la atacar o Hadouken mais instável que ela já havia testemunhado, tinha que ser considerado uma bênção esta noite. XXX, momentos atrás, aldeia rural em Kerala, Índia, sinto muito, mas não bati nas comportas de propósito. Ibuki disse, sentado no meio de uma porta na casa de Dalsin após retornar de uma missão bem-sucedida, eu te disse. Havia uma senhora chamada Viper que lutou comigo na sala de controle e eu a derrubei no painel. Sim, bem, ainda fomos pegos por uma onda gigantesca da água liberada. Batsu respondeu, sentado de cueca com uma toalha levemente úmida sobre a cabeça, nossos telefones estão oficialmente desligados. O meu estava morto quando aquele tanque me surpreendeu. Naruto comentou, levantando a mão fora de hora, estou em alta ultimamente de qualquer maneira, então isso realmente não importa para mim. Assim como Batsu, Naruto também estava de cueca, sofrendo alguns ferimentos na explosão do tanque enfaixado pela esposa de Dalsin, Sari.
Eles iriam para casa pela manhã, assim que Dalsin tivesse descansado o suficiente para levá-los em uma viagem de volta ao Japão, mas enquanto isso ele ainda estava dormindo para recuperar as energias. Foi um dia e tanto. Que tipo de empresa era assim? Para começar, os desenvolvedores de armas tinham reputações duvidosas, mas tudo o que aconteceu hoje desencadeou todas as buzinas lógicas em seu coração. Essa barragem não poderia ter sido sancionada. Não era possível que algo assim pudesse acontecer. Em partes do mundo como esta, os corpos de água eram inestimáveis, e bloquear apenas um deles para obter ganhos monetários não iria acontecer assim, surgindo quase da noite para o dia, como Dalsin dissera. Um grunhido escapou da boca de Naruto com um pouco de desconforto ao apertar suas mantas, mas um pequeno sorriso para Sarya deixou saber que ele estava bem. Ele tentou insistir mais cedo que não precisava nem desperdiçar os curativos, aludindo sutilmente que a Kill Bill deixaria melhor ao nascer do sol, mas ela não aceitou nada disso. Quando ele começou a descansar e ponderar onde exatamente todos iriam dormir naquela noite, um choque veio ao fundo de sua mente que forçou suas pupilas a se dilatarem momentaneamente em estado de choque. Ele teve que se impedir de correr para fora na direção leste-nordeste. Todo o incenso queimando naquele lugar estava bagunçando sua cabeça ou ele sentiu Satsui no Ado? Isso era impossível. Ninguém mais sentiu isso. Se Akuma estivesse lá e projetasse abertamente seu poder, o sentimento teria feito ele e todos os outros na vila começarem a suar frio. Também não poderia ter sido Ryu tendo um de seus episódios, porque ele estava na Austrália fazendo Ronin na última verificação. Só porque algo está longe não significa necessariamente que haja um alcance para senti-lo. Kill Bill informou ao ouvir seus pensamentos, pois a sensação daquela energia escura também havia chamado sua atenção. Ficamos manchados com essa mancha durante a maior parte do ano passado, antes de você expulsar sua influência do seu lado sombrio. Desnecessário. Diga que você está muito familiarizado com este Satsui no Ado. Você é extremamente sensível a isso devido ao que aconteceu conosco no passado e por causa da minha origem. Sim, porque a Kyuubi era supostamente uma besta de chakra da malevolência, então ela teria que conhecer coisas malignas quando as sentisse. Foi por isso que ele tinha certeza de que Ryu ainda estava na Austrália na última verificação, porque ele sentiu isso ao sul há algumas semanas. XXX, cidade de Aura, Japão, Genyanten, sempre o velho exigente que era, Gen estava passando quase meia-noite da noite revisando os livros de registro de Sasuke para o restaurante, para que ele tivesse algo para conseguir no caso do garoto amanhã para antagonizá-lo. Ele precisava da distração já que seu amiguinho Akira havia apanhado bastante por alguém que aparentemente veio ver quais habilidades ele tinha a oferecer. Ele estava mais irritado do que o normal por causa do desentendimento com a mulher Jurian que ele não conseguiu localizar até agora. Enquanto lia, a cabeça de Gen se inclinou como se tivesse ouvido alguma coisa, mas estava em um silêncio mortal dentro do quarto e escritório de Sasuke, que ele havia assumido durante sua estadia. Ele não tinha ouvido nada. Com sua longa experiência de vida nas artes marciais, Gen conhecia intimamente o sobrenatural e desenvolveu uma espécie de sexto sentido para os poderes dos outros. Ele sentiu algo que ocorreu fora dos limites da cidade. Fê. Gen disse com um toque de antipatia entediada enquanto tocava a língua com a ponta do dedo antes de virar uma página. Mais uma? São 3 agora. Estúpido Satsui no Ado. XXX, Estados Unidos da América, na Califórnia, era de manhã cedo, e não à noite em outras partes do Pacífico. O dia de Ken Master já durava 1h30 desde as 5 da manhã e no meio de seus exercícios matinais fora de sua mansão ele teve que parar e olhar para o oeste com uma sensação repentina de pico, que chamou sua atenção e colocou uma carranca no rosto do lutador geralmente bem-humorado. Isso provavelmente foi Ryu treinando de novo, certo? Ele disse como se estivesse tentando se convencer. No passado ele sentiu flashes de Satsui no Ado e imaginou que era Ryu na Austrália tentando treinar onde ele não poderia machucar ninguém se perdesse o controle. E com o tempo, começou a se acalmar. Não parecia assim. Deus, espero que sim. Pelo amor de Deus, Ryu e Akuma foram o suficiente. XXX, Território do Norte, Austrália,
O deserto australiano era extremamente agreste e era exatamente o que Ryu procurava para um novo desafio em seu treinamento. Simplesmente viajar por aquele lugar a pé sozinho era uma provação. Mas assim que chegasse ao norte, até Darwin, pegaria um barco de volta ao Japão por um curto período. Mesmo à noite não era um momento para muito descanso e relaxamento enquanto ele se sentava em frente ao fogo e olhava para as chamas bruxuleantes. Do nada, ele virou-se aparentemente em direção ao norte, Akuma. Ele pensou consigo mesmo antes de analisar cuidadosamente o que estava sentindo. Não. Não era forte ou refinado o suficiente para ser de Akuma. Era mais próximo do dele no passado. Muito cru e destreinado. Desde que foi derrotado por quem ele se esforçou para superar o controle que o Satsui no Adou tinha sobre ele em situações terríveis. Ele não iria permitir que seu próprio poder o consumisse, nem permitiria que isso mudasse quem ele era fundamentalmente. Dane-se o conselho de Akuma, ele encontraria algo além desse poder que não o forçaria a abandonar suas próprias crenças. Mas talvez ele precisasse correr para o norte até perceber o que havia sido aquela explosão de poder sombrio. Ele teria que apressar seu período sabático de treinamento e chegar aos portos mais rápido do que o planejado. XXX, deserto de Gobi, Mongólia, o frio abusivo não era nada para o supremo mestre do punho aguentar com calma e paciência. Nenhuma quantidade de vento gelado soprando areia sobre ele poderia quebrar sua vontade, mesmo quando o enterrou completamente no centro de uma duna recém-deslocada. Simplesmente não valia a pena responder. Os elementos não poderiam matá-lo, por mais extremo que fosse, abaixo de zero. Deixando de lado o treinamento de resistência, os olhos vermelhos de Akuma se abriram, a presença repentina de sua aura de ki ativa soprando toda a areia ao seu redor por centenas de metros. Assim que ele começou a reagir ao sentimento distante que vinha adquirindo no Japão, ele simplesmente zombou e permaneceu sentado. Outro usuário em potencial. Ele disse para si mesmo. No entanto, o potencial para uma batalha final é menor do que o de Ryu. Não tem relevância, ainda. Cada usuário do Satsui no Adou tinha capacidade de crescer até seu nível de poder, se ao menos escolhesse abraçá-lo e tudo que veio com ele como ele fez. Havia apenas 2 pessoas no Japão que tinham um menor apego ao estilo que gerou o Satsui no Adou. Uma delas era uma adolescente que ele viu tentando cuidar de Uzumaki Naruto depois que ele o destruiu em Tóquio. O outro era um idiota tagarela que seu irmão Gouken havia rejeitado em sua escola antes mesmo de seu treinamento estar na metade. Para ele era óbvio qual dos dois deveria ser. Este último não era nada sujo em sua opinião, e a garota tinha potencial real para ser extremamente poderosa por si só. De qualquer forma, não valia a pena notar. Ela provavelmente nunca seria forte o suficiente para proporcionar-lhe a desafiadora batalha até a morte que ele ansiava profundamente. Mas as coisas sempre podem mudar. XXX, Monte Mikagura, Japão, o céu noturno no topo de uma montanha no país era realmente uma visão calmante e relaxante. Havia algo em todas as estrelas e constelações claras que poderia aliviar uma alma calamitosa e uma mente perturbada. Não que houvesse algo de problemático com esse homem. Sentado na frente, no chão de madeira, do lado de fora de um dojo pequeno e ligeiramente dilapidado, estava um homem idoso. Um velho extremamente musculoso que deixaria os fisiculturistas profissionais com inveja. Ele estava ficando careca, com longos cabelos brancos caindo nas laterais e na parte de trás da cabeça, amarrados em um único rabo de cavalo com uma conta de oração, um grosso bigode branco e uma barba conectada a isso. No pescoço ele usava mais contas de oração e vestia calça branca, um kimono azul marinho sem mangas com apenas um ombro e no lugar do cinto que o mantinha fechado ele usava uma corda grossa. Satsui no Adou de novo, hein? Uma voz velha, porém severa e forte, do homem disse enquanto ele acariciava a barba pensativamente e olhava para o sudoeste. Foi uma tendência um pouco alarmante. Seu aluno Ryu estava lidando com isso sozinho nos últimos 2 anos, e agora outra pessoa mostrou sinais de manifestar isso também. Bem, acredito que este é um sinal de que estou me recuperando de Akuma há tempo suficiente. Com isso ele se levantou e foi para dentro de sua casa e dojo para reunir algumas coisas para uma viagem. Tinha sido assim desde que Ryu e Ken eram jovens treinando lá com ele,
e já fazia muito tempo desde que Akumo derrubou em batalha. Quem disse que Shansatsugoku era impossível de sobreviver? Claro, isso o colocou em coma por 2 anos, mas isso foi mais por causa de seu próprio erro ao conter o ataque do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, os rumores sobre sua morte foram muito exagerados. Não posso culpar quem por me enterrar. Ele murmurou para si mesmo como um veterano enquanto colocava seus pertences de viagem em uma mochila para carregar com ele. Pelo que ele sabia, eu realmente estava morto. Mas desenterrar foi um pouco chato. Ele se perguntou como os dois estavam progredindo. Agora que estava saindo da montanha pela primeira vez em décadas, teria que ir até eles. Eles tinham 23 anos quando partiram, há vários anos, e ele estava curioso para saber que tipo de homem eles haviam se tornado desde que deixaram sua tutela. Mas primeiro ele iria para onde sentisse a última onda de Satsui no Ado. Quem sabia o que ele encontraria lá? Os únicos dois que ele treinou em seu estilo foram Ken e Ryu. Dan nunca chegou perto de terminar o treinamento. Então, quem mais teria potencial para usá-lo? Era para isso que servia a viagem, para aprender tal coisa. Colocando um chapéu de palha na cabeça, saiu de casa descalço e desceu a montanha e seguiu o caminho, sem se importar com a hora da noite. Ele era velho demais para se preocupar com tal coisa. Era hora de vagar por Gouken. XXX, local desconhecido, o doutor. Seno caminhou pelos corredores quase vazios do laboratório que agora era seu local de trabalho até chegar a um elevador e usar seu cartão-chave para apertar o botão do último andar. Ao contrário de seu chefe anterior, Bison, Seth optou por não manter suas fortalezas fora dos olhos do público. Segundo ele, era mais seguro ter seus locais de estudo em um lugar onde todos pudessem ver. Colocar sua base ou laboratório ou o que quer que seja no meio do nada era bom para quando a privacidade era necessária em grandes quantidades de espaço, mas a menos que espaço ou algum outro elemento que você não pudesse obter fora de uma cidade não fosse o que você precisava colocar. Qualquer uma dessas coisas onde ninguém pudesse encontrar tinha vários pontos fracos. Mais notavelmente, se você não pudesse deixar ninguém saber onde ela estava, se algo acontecesse com a propriedade para destruí-la, não haveria nada que você pudesse fazer se não conseguisse chegar até as pessoas que fizeram isso. Se todos soubessem onde está, e um bandido que descobrisse algo discreto decidisse fazer algo a respeito, você poderia derrubar as autoridades do mundo. No caso do Sim, afinal, eles eram um negócio legítimo de alcance mundial, com organizações armadas proeminentes em todo o mundo participando de seus produtos. Quem iria colocar a palavra de uma única pessoa ou grupo acima da sua? Para uma arma que disparasse de forma mais reta, mais rápida, com mais munição e menos custo, ou para um tanque com mobilidade perfeita de 360 graus e um canhão baseado em energia, não havia muita coisa que a maioria dos governos do mundo não faria por eles. Se eles pedissem, eles estavam cumprindo aquele contrato privado tão valioso de fabricação de armas para um único país em um dia tão chuvoso, mas até então eles eram oportunidades iguais e mantinham todos os melhores brinquedos em segredo para si mesmos. Falando nisso, Seno bateu na porta de seu atual chefe e recebeu um forte enter por seus esforços. Ao fazer isso, ele foi presenteado com a visão de um grande escritório de CEO com uma vista privilegiada da cidade ao seu redor. Todo o andar era sua residência e local de trabalho. E foi lá que ele viu o próprio Seth. Ele era a única pessoa que tinha acesso àquele andar, ou ao próprio Seth. A razão para isso foi devido ao fato de que sua mente e desenvoltura fizeram dele um bem valioso para os projetos do Sim, e também devido ao fato de Seno não representar absolutamente nenhuma ameaça para ele. Seth poderia colocar uma arma na mão de Seno, guiá-la até seu próprio peito e até mesmo ajudá-lo a puxar o maldito gatilho e Seno ainda não conseguiria acabar com sua vida. Ele era tão intimidador quanto Bison, por diferentes razões. Bison mataria você por espirrar fora de hora. Seth gostava dos métodos de controle mais clandestinos. Ele não gostava de sujar as mãos com o que chamava de seres inferiores. Aparentemente, todo ser humano que respirava era um ser inferior. Caminhando pelo vasto andar da cobertura, ele finalmente encontrou Seth olhando para a cidade à sua frente.
Eram 4 da manhã, mas ele simplesmente não dormia. Dormir era algo que os humanos exigiam. Descanso era algo que os humanos exigiam. Ele não precisava dessas coisas. Sem comida, sem água, sem qualquer forma de sustento. O musculoso Seth estava de cabeça, ombros e peito sobre seno, ficando mais alto sobre ele do que Bison jamais esteve. E como chefe da empresa da qual ele usurpou o controle, ele vestia calças pretas e uma camisa preta com um lenço vermelho sob o colarinho. Ele usava um colete branco, luvas cor de vinho e botas cor de vinho que subiam logo abaixo dos joelhos. Seus olhos mudavam de cor entre vermelho, azul, preto e branco, tudo em cores sólidas, mortas e sem emoção. Ele era totalmente careca, e sua pele era cromada. Escusado será dizer que ele não divulgou o sim em público. Mas ele foi criado sinteticamente para um propósito que nada tinha a ver com sua aparência ou com o que ele acabou se tornando. Na verdade, ele nunca deveria ganhar autonomia e ter qualquer tipo de controle sobre seu destino. Fala Seno. Seth disse, ainda olhando pela janela com os braços atrás das costas, você disse que tem relatórios para mim. Sim, claro. Os cientistas perplexos disseram antes de pigarrear. Jury aparentemente começou seus objetivos reais de missão em encontrar talentos aptos para serem usados no projeto Bless, e Crimson Viper nos informou que a base da barragem na Índia foi comprometida. Operações lá estão sendo desligados e atualmente estão se preparando para retirar tudo amanhã à noite. O protótipo do tanque foi destruído em batalha. O motor tandem era um ponto fraco maior no projeto do que prevíamos. Eu te disse isso quando você começou esse projeto. Seth disse como se estivesse dizendo a uma criança que algo sem importância para ele não era uma boa ideia, quase brincando. O motor tandem não foi feito para nada em escala maior do que aquela para a qual já é usado. Mas, senhor, um suprimento ilimitado de energia. Você pode imaginar as aplicações? Que tipo de coisas podemos criar se pudermos aproveitá-la para mais de? Claro que posso, mas isso só prova o que eu já sabia para começar. Vou repetir. Não se destina a nada em escala maior do que aquela para a qual já é usado. Eu sei. Aquilo foi aquilo. Seth tinha visão, mas também sabia muito bem quando estava buscando algo que não poderia ser obtido. No tanque, o motor tandem não só permitiu ao tanque total mobilidade devido à forma como foi colocado na parte inferior para rolar, mas também foi toda a fonte de energia do tanque. Deu vida aos poderosos motores do tanque e até forneceu o que foi disparado do canhão principal. Mas era instável e inseguro. Qualquer coisa maior ou menor que o projeto original era imperfeita e perigosa, e com o que fazia o motor tandem funcionar, um de qualquer tamanho que ficasse crítico era desastroso. Chega disso. Seth insistiu, conte-me mais sobre o projeto Bless. Grato pela mudança de assunto no decorrer da conversa, Seno fez exatamente isso. Bem, Jury não pode terminar sua missão e retornar com os dados que reuniu com rapidez suficiente. Tentamos colocar o que já elaboramos para testar. Assuntos no Brasil. Os resultados foram bastante desagradáveis, para dizer o mínimo. Então eu ouvi. Seth disse com uma risada divertida, explodindo pontos de pressão? Mesmo se levássemos o design do Bless além do que agora para o que realmente se destina, gostaria de pensar que a forma que temos agora faria uma grande arma com a qual poderíamos ganhar uma quantia substancial. O que ele se importava com o que isso faria? Bless não funcionaria, finalizado ou em sua forma de arma biológica imperfeita, em qualquer pessoa que pudesse manipular ativamente seu Ki. Não era como se isso pudesse voltar a prejudicá-lo ou a qualquer um de seus planos se ele o vendesse a algum radical e eles estupidamente tentassem virar isso contra ele. É um efeito intrigante. Seno admitiu. Bison definitivamente teria adorado esse pequeno aspecto, mas ainda estou infinitamente mais investido no produto final, ou no que pretendemos que ele faça. Imagine, qualquer ser humano no mundo pode ter sua energia interior disponível para com a aplicação do Bless. Você poderia fazer o que quisesse com esse tipo de poder à sua disposição. O que eu desejo é alcançar meu propósito.
Sete disse, olhando para suas mãos enluvadas antes de cerrá-las, fui criado para governar acima de tudo. Posso e terei sucesso onde Bison falhou, porque intencionalmente ou não quando ele se dignou à minha criação, ele me fez melhor do que ele. Ao contrário dele, dependente do Cycle Drive para lhe dar um poder que transcende a humanidade, não preciso disso. Eu sou a chave. E Bless será o catalisador para minha ascensão. Energia branca e preta se formou em torno de seus punhos enquanto seus olhos brilhavam em azul. Ele se virou para Seno e o cientista começou a se afastar. Mesmo que Seth nunca tenha tentado intimidar ninguém abertamente para conseguir o que queria, isso não importava. Ele ainda era uma presença estranha, senhor. Eu governarei tudo. Seth disse, olhando diretamente nos olhos de Seno com um sorriso confiante no rosto, qualquer coisa útil para mim será assimilada em meus esforços de uma forma ou de outra, e todo o resto será subjugado ou destruído. Fim de capítulo. Até o próximo.